Fala, rapaziada! Salve, salve! Aqui é o professor Everton, professor de português. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Vamos para mais um conteúdo de língua portuguesa, certo? Hoje, meu povo, nós vamos iniciar as classes gramaticais, né? Só que, primeiro, eu vou trabalhar um ponto mais específico, que é a diferença entre substantivo e adjetivo, adjetivo e advérbio, locução adjetiva e locução adverbial. Porque são pontos importantes e lá na frente, principalmente lá na análise sintática, você precisa bater o olho e saber exatamente qual é a classe, né? Porque vai fazer diferença em relação à classificação sintática. Então, vamos ver aqui. Em relação às classes, né? As classes que vamos trabalhar hoje, então você tem substantivo adjetivo, adjetivo advérbio. Bom, vale lembrar que o substantivo e o adjetivo são classes variáveis, ou seja, podem assumir a forma do feminino, masculino, singular, plural, né? E aí, sendo um pouco mais preciso, o substantivo é aquela classe que você utiliza para nomear, né? Pessoas, lugares, objetos. Já o adjetivo, qual é a grande função? É qualificar, certo? Então, vocês vão perceber o seguinte, aqui na hora da diferenciação, às vezes vai ter uma diferençazinha ou outra, mas eu julgo um pouco sensível essa diferenciação. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, que é a diferença entre substantivo e adjetivo. Dentro daquilo que eu citei agora, dentro do conceito, então tá aqui, comprei ventiladores novos, né? Então, você pode observar aqui ventilador, né? É um objeto, né? É um elemento que nós usamos para gerar o ar, enfim, para refrescar e por aí vai. Então você tem aqui ventiladores, no caso, é o meu substantivo, certo? E qual é a característica desse ventilador? Esse ventilador, ó, ele é novo, certo? Então aqui, ó, novo é aquele elementozinho que eu uso para qualificar o meu substantivo. No caso ali, ventiladores, né? Ventiladores novos. Mas, por exemplo, nem sempre o adjetivo vai estar agarrado ao substantivo. Ele, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a parede está suja. A parede é o meu substantivo. Mas aí, qual a característica dessa parede? Essa parede, ó, ela está suja, certo? Então, aqui eu estou usando esse elemento para qualificar. Então, ó, meu adjetivo. Mas ele pode aparecer também neste formato, ó. Achei perfeita a tua conduta. Veja, conduta, comportamento, ó, é o meu substantivo. É o meu substantivo. Mas o que eu achei dessa conduta? Ela é tão perfeita, ó. Veja que perfeita, eu estou qualificando aqui, ó, o meu substantivo. Então, perfeita é o meu adjetivo, certo? Então, até aqui tudo bem, beleza? Já coloquei aqui uma frase um pouco maior. E aí, aqui você já tem que bater o olho e saber fazer a diferença. Por quê? Às vezes nos concursos, as bancas costumam cobrar assim, quantos adjetivos ou quantos substantivos você tem na frase acima. Aí, claro, você vai bater o olho aqui e vai ficar, pô, peraí, doei meus livros velhos, aquelas crianças carentes. Você, pô, vai pensar um pouco, vai, pô, peraí, livro, meu substantivo, crianças, também o meu substantivo. Então, tem dois substantivos. Ótimo. Aí eu vou observar que os meus livros eles são velhos, né? São velhos, são amarelados. Então, eu vou observar que este cara está qualificando o meu substantivo aqui. E que essas crianças são carentes, ó. Aqui. Estou qualificando. Estou qualificando. Então, na frase acima, eu tenho dois substantivos e dois adjetivos. Beleza? Agora, preste atenção que tem um detalhe que a gente já fez na aula passada.
lá no processo de formação. Lembra? Olha a diferença daqui para cá. Observem que aqui Velhos está qualificando os livros. Mas observe que Velhos aqui não está qualificando ninguém. E ainda tem um detalhe. Como eu falei na aula passada lá de processo de formação, né, qual é o grande barato dos artigos? Aí vale lembrar, artigo definido, ou a, os, as, indefinidos, uma, uns, umas. Então, os artigos, ele acompanham o substantivo e eles também podem fazer qualquer palavra mudar de classe gramatical. Por exemplo, você vai notar que aqui eu só tenho a palavra velhos após o artigo. Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai substantivar, ó. Tá vendo? Velhos deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo. Você vai notar que tem uma diferença. Aqui, essa palavra velhos, é um substantivo, ela está representando pessoas, né? Então, aqui, vou colocar artigo, ó, substantivei a palavra. Veja que no decorrer eu tenho, jogava um baralho, ó. Quem nunca jogou um baralho? Aquela cartinha, ó, meu substantivo. Veja que aqui eu tenho mais um substantivo, ó. Praça. E o que essa praça é? Ela é limpa, ela é suja, ela é iluminada, ela é abandonada. Veja que este camarada aqui, ó, está qualificando, ó. Está qualificando a praça. Então, só retomando em relação à aula passada, Velhos aqui, ó, passou por um processo de formação, é o que a gente chama de derivação imprópria. Então, preste atenção que uma matéria está ligada à outra. Tem um outro ponto que às vezes os concursos abordam, que é o seguinte. Eu tenho aqui uma repetição. Eu tenho aqui grande, grande. Eu tenho aqui homem e homem. Às vezes, o que os concursos fazem? Eles brincam com essa repetição e com a mudança de posição para justamente tentar te induzir ao erro ou fazer algumas armadilhas. Por exemplo, aí está aqui. Você será um grande homem, mas não será um homem grande. Aí ela pode brincar com o seguinte. A mudança de posição interfere diretamente na classe gramatical, ou seja, a classe gramatical muda. Muda apenas o sentido, não muda nada. Então você vai ver o seguinte, nas duas situações, independentemente da posição, homem é um substantivo. Porque em hipótese alguma você vai falar que o homem está qualificando o grande. Não tem como. E você vai observar também que nas duas situações grande, a palavra grande está qualificando a palavra homem. Então, tanto aqui quanto aqui, eu tenho um adjetivo. Então, a classe gramatical ela não vai mudar. O que vai mudar aqui? Vai mudar o sentido. Quando você fala, você será um grande homem, você vai ser aquele cara bem-sucedido, aquele cara responsável. Mas você não será um homem grande. Veja, um homem grande, falando de estatura. Então você tem, com essa mudança de posição, você tem apenas uma mudança de classe gramatical. Aliás, desculpa, você tem apenas uma mudança de sentido. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser um grande homem, vai ser um homem bem-sucedido, responsável, e aqui tem a ver com a estatura. Certo? Então, são pontos sensíveis que podem aparecer na tua prova. Toma cuidado. Beleza? Tudo bem? Aqui, um outro ponto que eu acho mais sensível ainda, que é essa diferenciação aqui entre adjetivo e advérbio. Eu pontuei uns detalhes porque acho interessante para você compreender o que eu vou fazer aqui nos exemplos.
Você sabe que o adjetivo é uma classe variável e que o advérbio é uma classe invariável, né? Como eu já tinha falado, o adjetivo ele serve para qualificar os seres. Já o advérbio, qual é a grande meta? Qual é o grande objetivo? Ele serve para indicar circunstâncias de tempo, modo, lugar, negação, afirmação e por aí vai. Então, coloquei aqui um outro ponto, não vai te ajudar tanto hoje, mas na próxima matéria, isso aqui vai fazer mais sentido, né? Porque na próxima matéria nós vamos falar de classificação dos advérbios, então você vai brincar mais com isso aqui. E aí o advérbio ele pode modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, beleza? O advérbio nunca vai trabalhar para substantivo. Aí eu fiz o seguinte, como é um ponto que de vez em quando a galera se enrola, e como eu já havia falado, ela vai servir lá para o futuro, eu tenho o seguinte, eu coloquei assim, o aluno é alto. Aí eu ficaria assim, poxa, ele é um adjetivo ou um advérbio? O que eu posso fazer? Como eu sei que o advérbio é uma classe invariável e que o adjetivo é uma classe variável, sempre que você tiver uma dúvida, você pode fazer o seguinte, você pode colocar a frase no feminino ou no plural. Isso porque alto é uma palavra que pode ter o feminino e o plural. Então, ao fazer a passagem, se eu noto que o cara está acompanhando o meu substantivo, é sinal de que ele é um adjetivo, né? O advérbio, por ser invariável, ele não aceita feminino nem plural. Então, o aluno é alto, estou qualificando o meu substantivo, tá vendo? E aqui embaixo eu fiz a prova real, ó. A aluna é alta, os alunos são altos. Veja que o cara variou tranquilamente. Ou seja, este malandro aqui, ó, é um adjetivo. Agora, olha a diferença daqui para cá. O aluno fala alto. Aí você fala assim, pô, será que esse cara é um advérbio? Não sei, vou comprovar. Peguei aqui e passei para o feminino, o meu substantivo, tá vendo? A aluna fala alto. Veja que passei para o feminino e o cara se manteve invariável, tá vendo? E claro, trabalhando por verbo. Ó. Aqui. Então, este camarada é um advérbio. Fiz mais. Passei também plural. Ó. Os alunos falam alto. Veja, continua invariável. Ou seja, o cara trabalhando para o verbo, ó, invariável. Ou seja, aqui eu tenho apenas um advérbio. Ó. Fiz a prova real. Vou classificar o cara aqui. Ó. Aí aqui, neste exemplo, claro que aqui embaixo eu coloquei a prova real, mas isso costuma aparecer em prova. Aí faz assim, o meu pai voltou contente. Aí nas alternativas, ele vai te dar naturalmente as duas opções mais próximas, ou adjetivo ou advérbio. Você tende a colocar um advérbio de modo, que você vai falar assim, ah, meu pai voltou como? De que forma? Contente. Aí você vai classificar esse cara como um advérbio de modo. Aí você tem que parar, prestar atenção e utilizar a técnica. Está notando que aqui eu coloquei apenas o plural? Porque contente é uma palavra uniforme, né? Ou seja, ela não tem a forma do feminino. Né? Ela só tem, no máximo, ali o plural, certo? Então, o que eu fiz? Eu passei plural. Ó. Os meus pais voltaram, ó, contentes. Viu? A palavra variou. Se essa palavra aqui está variando, é sinal de que este cara aqui, ó, que está qualificando o meu substantivo, ele é um adjetivo, certo? Então, isso aqui é pedra preciosa, cara. Guarde isso aqui no coração. Isso é importantíssimo. Aqui embaixo, o professor ditou rápido as respostas. Aí vai bater a mesma dúvida. Pô, será que é um adjetivo ou um advérbio? Pô, já vi que o rápido ele pode ser um adjetivo, mas pô, e nessa frase? Pô, tô com uma dúvida. O que você faz? Você pode trabalhar aqui a técnica, ó. Tá vendo? Peguei aqui e passei para o feminino, ó. A professora ditou rápido as respostas. Veja que esse rápido, ele equivale tranquilamente, ó,
rapidamente. Ó. Tá vendo? Ou seja, joguei para o feminino, a palavra se manteve invariável. Trabalhando aqui para o verbo. Ou seja, este elemento aqui, ó, vai ser um advérbio de modo. Certo? Tudo bem? Lá em cima. Aí tá assim, o cometa está rápido. Aí, pô, bate uma dúvida. Mas aqui, essa dúvida ela não vai acontecer tanto porque tem um ponto interessante. Tem um detalhe interessante aqui. E é o verbo de ligação, você já sabe que serve para ligar o predicativo ao sujeito. Ou seja, ele vai fazer essa ponte entre o adjetivo e o teu substantivo. Aí você tem o seguinte, o cometa está rápido. Se você quiser comprovar, você pode passar para o plural ou para o feminino, da mesma maneira, aqui. Ó, os cometas estão rápidos. Ó, veja que ele vai acompanhar. Ó. Da mesma maneira, passei para o feminino. Ó. A bola está rápida. Ó. Aqui. Tá vendo? Está acompanhando em gênero e número. Então, com muita facilidade, eu vou qualificar o cara ali. Certo? Então, essa diferença é básica, ela é fundamental para o teu futuro dentro dos estudos. Tudo bem? Beleza? Aqui, um último exemplo, antes de eu apagar aqui e completar o conteúdo. O trem retornou cheio da central. Isso vira uma questão de prova facilmente. Aí você tem ali, pô, cheio. Cara, aqui agora é um adjetivo ou um advérbio? Pensa aí. Pense nas técnicas que eu coloquei até agora. Dá uma olhada. Vou te deixar pensando aí. O que você arriscaria? Um adjetivo ou um advérbio? Pensou? Mas não pode chutar. Tem que trabalhar a técnica. E aí? Advérbio de modo, né? Pô, o trem voltou como, né? Cheio, pô. Advérbio de modo. Não? Então tá. Então o que você fez? Beleza. Se eu pegar aqui, ó, pega esse cara e joga pro feminino. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, sei lá, a van. Ó, a van retornou cheia. Aqui. Tá vendo? O cara variou de acordo com o meu substantivo aqui. Ó. Ou seja, este elemento aqui ó, é um adjetivo. Então, cuidado, muito cuidado. A técnica está tudo aqui. Veja e reveja toda vez que tiver saudade, toda vez que necessitar. Tudo bem, rapaziada? Então, vou fazer o seguinte. Parei aqui. No próximo bloco, eu vou fazer o quê? Vou fazer a diferença entre locução adjetiva e locução adverbial. E também vou falar ali dos tipos de adjetivo. Simples, composto, primitivo, derivado, uniforme e biforme. Aí eu fecho a diferença. Tudo bem? Beleza? É pai bola, rapidinho. Vou só aqui encher o quadro, vai lá tomar um café e a gente já se encontra de novo. Valeu? Até daqui a pouco, rapaziada.